anjos, e por que não um anjo especial para cuidar do Otávio ao longo de toda a sua vida. E colocou também pessoas que, como anjos, fizeram a jornada dele aqui mais suave, mais agradável. Sua esposa querida que está aqui, os filhos e tantos outros familiares e amigos aqui presentes. Eu não vou me demorar, o momento é de celebração e eu entendo todo o contexto do dia de hoje, da situação climática, mas eu gostaria de deixar uma mensagem especial para cada um de vocês. Por que alguém consegue chegar e ter a bênção, de completar 100 anos, olhando ao seu lado e presenciando por todos os lados as digitais de Deus, a bênção do Senhor? A Bíblia diz assim, eu quero que você guarde isso no seu coração. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem, mas estende sua graça e misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar as gerações. Deus não apenas estende a sua bênção sobre a pessoa, mas também sobre as gerações subsequentes. Tudo que nós estamos vendo aqui é resultado da bênção de Deus que foi derramada sobre a vida do irmão Otávio e consequentemente da vida de todos os seus familiares. Por isso, louvai o nome do Senhor, temei o Senhor, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus bom, misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a história de um personagem bíblico. Eu estava pensando sobre a vida de quem mencionar aqui. Um homem que tenha vivido bastante, um homem que tenha marcado a história, um homem que tenha andado na presença de Deus e um homem que tenha deixado um legado positivo até os dias de hoje. Assim como todos vocês estão aqui reunidos porque foram abençoados pelo legado, pela vida, e eu digo do irmão Otávio, porque em Cristo Jesus nós somos irmãos, fazemos parte da família de Deus. Eu digo para vocês que o paralelo da vida dele pode ser encontrada na biografia de um grande homem de Deus chamado Caleb. Deixa eu apenas contextualizá-los antes de ler o texto bíblico. A palavra de Deus diz que o povo de Israel foi tirado do Egito. Eles passaram por mais de 400 anos de escravidão, trabalhando sem ter salário, apanhando, vendo filhas sendo estupradas, vendo pessoas e bens sendo arrancados das suas mãos, e aquele povo cansado ouviu uma promessa de Deus, de que um dia eles sairiam da terra da escravidão, e Deus cumpriu a sua promessa. Deus, através de Moisés, arrancou o povo do Egito, com a sua mão poderosa, depois de enviar 10 pragas, e o povo começou uma peregrinação no deserto, rumo a Canaã. E enquanto eles saíam do Egito rumo a Canaã, Deus foi se manifestando ao povo, para que o povo de Israel pudesse entender a grandeza do Deus a quem eles serviam e do Deus que os estava libertando. Então Deus fez muitos sinais, milagres foram acontecendo um após o outro, mas de repente a Bíblia diz que eles estavam a um passo de entrar na terra prometida. A viagem, é verdade, demorou um pouquinho mais do que eles pensavam, mas esse tempo adicional foi a oportunidade que Deus deu deles conhecerem melhor os seus feitos, o seu caráter. E eles estavam no local chamado Cades Barneia. De Cades Barneia, que era quase o limite de divisão da terra prometida, que ficava em Canaã, eles olharam para a terra prometida e eles ficaram encantados, porque a terra prometida era linda. Diz a Bíblia que a terra era uma terra que manava leite e mel. Havia frutos, havia grama, eles estavam cansados. Não sei se você já esteve numa região desértica, mas além da temperatura ser muito pior do que nós estamos enfrentando hoje, uma das coisas mais tristes é você não encontrar o verde. É muito triste, a gente sente falta dessas situações envolvendo campinas, árvores, você viver no meio do deserto é terrível. E depois de muitos dias eles estavam finalmente vendo aquela região maravilhosa, a terra prometida. A palavra de Deus diz que eles se prepararam antes de entrar. E uma das estratégias que eles delimitaram ali foi de que enviariam um homem por cada tribo. Tribo eram as principais famílias, e haviam 12 tribos, 12 principais famílias
que davam a base para o povo de Israel. Um de cada família iria, como espia, entrar na terra prometida, olhar tudo o que estava acontecendo e voltar para passar o relatório de como eles deveriam se organizar para invadir Canaã e, por fim, tomar a terra que Deus havia dito que era deles, desde o tempo de Abraão. Enquanto eles estavam ali planejando, os homens foram destacados, e entre esses 12, 2 eles eram sobremodo excelentes, homens tementes a Deus, homens que enxergavam o que os outros não viam. A Bíblia diz que o nome deles era Josué e Caleb. Eles foram. E quando eles foram, eles puderam comprovar. A terra tinha alimentos maravilhosos. A terra prometida tinha campinas lindas. Tinha água potável à vontade. Diz a palavra de Deus que o cacho de uva era enorme. Tudo que Deus havia prometido para Abraão, que havia falado por intermédio do servo dele Moisés, era verdade. Só que em vez de eles olharem para as coisas lindas da terra e focarem no Deus que havia dado a terra, eles começaram a olhar para o lado negativo. Porque qual era o lado negativo? A Bíblia diz que naquele local viviam os anaquins, eles eram homens muito, mas muito altos. Pensa assim, um guarda-roupa. Homens que tinham em média cerca de 2 metros de altura. Alguns com 2,10 metros, 2,15 metros, talvez até mais. Homens altos, musculosos, bem armados. E eles lembraram que lá no acampamento em que eles vieram, as pessoas eram mais baixas, eram mais fracas e não tinham as armas necessárias. E aí a Bíblia diz que esses homens voltaram e disseram: olha, é verdade, a terra é maravilhosa, os frutos são magníficos, mas nós nunca vamos conseguir entrar lá. Não vamos entrar porque os gigantes são enormes, os muros extremamente bem feitos, as cidades são fortificadas, nós não vamos entrar. E o povo começou a olhar para aquela cena, e diz a Bíblia que o povo começou a praguejar, e o povo começou a amaldiçoar a Deus. Queriam matar Moisés, dizendo o seguinte: por que você nos tirou do Egito e nos trouxe aqui para morrer nas mãos desses homens? Eles vão zombar de nós. E enquanto eles estavam murmurando e reclamando, a Bíblia diz que 2 daqueles homens, Josué e Caleb, levantaram a mão, e o povo fez silêncio. E eles disseram assim: o que eles falaram é verdade. A terra é maravilhosa, os frutos são magníficos, há colinas, é tudo o que nós pensávamos e muito mais. É verdade também que os homens são altos, fortes, poderosos e a cidade tem muros. Só que vocês não devem se esquecer de uma coisa: o que maior do que qualquer homem é o poder do nosso Deus. O nosso Deus nos tirou da terra do Egito, Ele abriu o mar vermelho. Esse Deus disse que nós vamos entrar, confiemos nele. O povo confiou? Não. Todo o povo se rebelou contra Deus. E aí então Deus disse o seguinte: porque vocês se rebelaram, vocês não vão entrar, com exceção de 2 e suas famílias, Josué e Caleb. Estes 2 vão entrar. Agora todos os demais, de 20 anos para baixo, todos, sem exceção, vão morrer no deserto. Ou 20 anos para cima, vão morrer no deserto. Apenas os que tiverem de 20 anos para baixo vão entrar. Quem tem 20 anos para cima não entrará, com exceção do meu servo Josué e de Caleb. Naquela época, Caleb tinha a idade que eu tenho hoje, 40 anos. Ele tinha ali o ápice do seu vigor físico, da sua estrutura física, da sua capacidade cognitiva, mental. E ele ficou muito triste porque eles não entraram. O tempo passou, eles peregrinaram no deserto mais 40 anos, um pouco mais de 40 anos. E por fim, eles voltaram. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, eles entraram, eles venceram os inimigos. Mas, depois de eles terem entrado na terra prometida, vem o texto que eu quero ler para vocês. Diz assim a palavra de Deus: que Josué, filho de Nun, juntamente com Caleb, ali estavam. E Caleb disse assim o seguinte: olha que interessante. Por sorte da sua herança, como o Senhor havia ordenado, chegaram os filhos de Israel a Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barnea, a respeito de mim e de ti.
Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e dos teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor me falou a palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora já tenho 85 anos, só que eu ainda me encontro forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Ainda ela é hoje para o combate. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor me falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. Josué, porém, abençoou a Calebe e deu a terra por herança. Portanto, Hebron passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quezneu. Olha que coisa linda, imagina a cena. Agora aquele homem estava novamente olhando para as mesmas cidades, as mesmas fortalezas, os mesmos homens e os seus filhos e netos que agora moravam lá, homens altos, poderosos. Mas ele disse assim: aquilo que todos os demais meus conterrâneos duvidaram e morreram por causa disso vai se cumprir hoje. Eu tenho 85 anos, mas a minha coragem, a minha força é a mesma de quando eu tinha 40. Eu vou entrar, eu vou provar que Deus é comigo. E quando Deus é com um homem, esse homem permanece em pé. Ele subiu aquela montanha apenas com poucos familiares, e ele encarou exércitos poderosos. E era literalmente assim: cada enxadada uma minhoca, porque ele ia com a espada matando aqueles homens. Você imagina a cena? Josué não era muito alto, tinha 85 anos. Viam jovens de 20, 30 anos com espadas para cima de Josué, para cima de Calebe. E Calebe ia matando. E em nome do Senhor ele ia conquistando aquela terra. Por fim ele eliminou os habitantes daquela cidade. E ele e a família assumiram o local que Deus havia dito que seria deles há cerca de 45 anos antes. Sabe por quê? O tempo pode arrancar nossa saúde, mas para um homem de Deus, o tempo não pode desfigurá-lo. Pelo contrário, o tempo lhe fortalece. O tempo lhe fortalece. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que Deus não apenas abençoou Calebe, mas Deus disse assim: essa cidade vai ser não apenas sua, mas vai ser dos seus descendentes, porque a bênção estará sobre você e será sobre os vossos filhos. Assim como Calebe, muitos homens têm andado na presença de Deus. É verdade que a maioria das pessoas vão como come as massas, conforme a multidão. É mais fácil você negar e duvidar do poder de Deus do que andar na presença de Deus. Mas aquele que anda na presença de Deus pode ter 85 ou pode ter 100 anos, mas continua sendo forte nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vocês estão vendo a cena de um homem forte. Ele pode estar debilitado pelo tempo. Ele não pode, ou melhor, ele pode não ter agora, hoje, o mesmo vigor da força emocional, cognitiva que ele tinha lá nos seus 30, 40 anos. Mas eu asseguro a vocês que ele ainda é mais forte agora do que ele era outrora. Sabe por quê? Quanto mais o tempo passa, o homem de Deus mais forte fica, porque a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa força vem de Deus. E olha que coisa linda, a promessa do Senhor se cumpriu. Sabe por que se cumpriu? Eu sou Deus zeloso que faço maravilhas e estendo a misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu estava aqui pensando um pouquinho na história de vida que foi contada. Olha quanta coisa ele viveu. Desde a chegada do automóvel, eu fico pensando, né? Quando ele viu a primeira televisão colorida, quando ele pôde presenciar isso aqui chegando, né? Que coisa doida, né? O celular, você praticamente tem o mundo aqui na palma das suas mãos. Quanta coisa ele viveu. Mas em tudo que ele viveu, de uma coisa ele não se esqueceu: de que vida só temos de verdade na presença do Senhor. Muitas pessoas sobrevivem, mas aquele que tem vida plena é quem tem a Cristo. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Deixe-vos a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. Você e eu estamos escrevendo a nossa história, até os filhos que estão aqui à frente. Vocês também terão um legado. Vocês têm vivido a cada dia, construído e continuado a história do papai. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, especialmente para os mais novos que estão aqui.
embora Deus tenha estado com ele, tenha estado com cada um de vocês, abençoando-os, a responsabilidade nossa é continuar essa história. Deus, um dia, a Bíblia diz que Ele voltará com poder e grande glória para vindicar e honrar aqueles que andaram na presença dEle. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que naquele dia, o Otávio vai poder ouvir Jesus: vinde bendito, possuir por herança o reino que vos preparei, que eu preparei para você, para a esposa querida que está aqui, para os filhos, para os netos. O reino de Deus é para todos. Mas é triste saber que alguns pode ser que não estejam lá. Se você tiver Jesus, você vai estar. E você vai ter a força, o suporte, vai ter a presença do Deus Todo-Poderoso como Ele teve. Mas se você não tem Jesus, não há esperança, não há perspectiva de futuro. Tudo que você tem são as coisas desse mundo. Portanto, nesta tarde, eu gostaria de deixar um convite. Mais do que celebrar os 100 anos do irmão Otávio, eu gostaria que vocês assumissem o compromisso diante de Deus de celebrar a eternidade ao lado dele, porque com Cristo Jesus ele estará, ele esteve e para sempre receberá a coroa da vitória quando ele voltar. Amém? É uma cena muito linda. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui são familiares, direto ou indiretamente, ligados à vida do irmão Otávio? Levante a mão, deixa eu ver agora. Olha só que coisa linda. Quantos são amigos? Levante a mão, amigos. Não tem nem familiar, mas são amigos. Olha, outro grupo muito especial. Tá bom? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tanto os amigos quanto os familiares. A festa da celebração da vida não para por aqui. Ela continua na eternidade. E como é gostoso ver a família reconhecendo isso. Não apenas no momento do descanso, quando estamos participando do funeral, mas é quando há vida. E quando há vida e há momentos como esse, é porque a vida realmente foi marcante. Louvado seja o nome do Senhor pela vida do irmão Otávio. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos filhos que estão aqui. Louvado seja o nome do Senhor pela vida dos netos, dos bisnetos, e se der tempo, dos tataranetos e dos tatataranetos, se assim for. E quando Cristo voltar, assim como Josué, Caleb puderam herdar a terra, que vocês juntamente com o Otávio possam herdar não a Canaã terrestre, mas a Canaã celestial. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém? Amém. Nós vamos agora fazer uma oração, e após a oração você pode permanecer reverente, que nós teremos aqui a oportunidade de ouvir um hino muito lindo, que é uma oração, e esse hino é a continuidade da oração que eu vou fazer agora. Ok? Aqueles que puderem, eu gostaria que ficassem em pé nesse momento. Aqueles que puderem, em reverência ao nosso Deus, nós vamos falar com Ele através dessa prece. Eu gostaria também de chamar aqui à frente, enquanto os demais amigos que estão aqui participando estarão em pé, aqui à frente nós vamos fazer um pouquinho de frente. Eu pedi para os filhos que estarem aqui do ladinho, papai, pode cercá-lo aqui. Se quiser desviar aqui, passar aqui do ladinho, ficar do lado dele, tá bom? E em memória de José Dourado, filho querido que já descansa em Cristo Jesus, a Roberta que estará aqui para representá-la, tá bom? Pode vir aqui, querido. Nós aqui à frente vamos nos ajoelhar, tá bom? Nós vamos nos ajoelhar. Eu tenho certeza que vocês têm lembranças vívidas, né? De quando ele segurava na mãozinha de vocês, quando vocês estavam aprendendo a andar, a caminhar, né? Talvez com dificuldades, ou trazer o sustento para cada um de vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês: papai conseguiu tudo isso e trouxe vocês até aqui, não é porque ele é forte. Ele conseguiu isso tudo porque a força dele sempre esteve em Deus. E em Deus ele foi forte como Caleb. E em Deus vocês serão, para continuar essa história linda de bênçãos. E que a vida de vocês também seja uma luz para todos que estão ao redor de vocês, tá bom? Vamos ajoelhar na presença de Deus. Os demais podem permanecer em pé. Aqueles que conseguirem, tá bom? Fiquem à vontade. Senhor Deus, como é gostoso, como é lindo poder participar desse momento. Momento em que